Vamos lá, vamos falar do Náutico. Agora pela manhã o elenco alvirrubro voltou aos trabalhos no CT, visando essa partida contra o Remo, adversário de sábado às 5 da tarde nos aflitos, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu que deve ter aí os reforços do zagueiro Rafael Vaz e do atacante Cléo Silva. Ambos treinaram normalmente nesta última terça-feira e devem ficar à disposição de Mazola Júnior para esse jogo em casa, né? Dessa volta do alvirrubro ao Eládio de Barros Carvalho depois de 56 dias. Diferentemente do quadro do zagueiro Joécio. Joécio ainda segue em trabalho de transição física, ele que vem se recuperando de uma lesão no bíceps da coxa. O lateral direito Arnaldo, que foi substituído, inclusive na primeira etapa do jogo contra o Volta Redonda na semana passada, e deu vaga a Danilo Belão, ele ainda segue sendo reavaliado pelo departamento médico alvirrubro, né? Jogador que se consolidou com a titularidade no lado direito do Timbu. O árbitro da partida já confirmado para Náutico e Remo, Fabiano Monteiro dos Santos, de São Paulo, com Gustavo Rodrigues de Oliveira e Evandro de Melo Lima, ambos paulistas também como assistentes. Tiago Nascimento dos Santos será o quarto árbitro deste confronto, ele que é do quadro daqui de Pernambuco. O Remo que segue sem técnico, o adversário alvirrubro ainda não definiu o seu novo comandante após a saída de Gustavo Morínigo, paraguaio, que deixou, né, o comando da equipe após o empate da equipe paraense em 0-0 contra a Tombense neste último final de semana. Náutico que anunciou ontem um novo departamento do clube, o Departamento de Saúde e Performance. Esse novo departamento vai englobar as áreas médica, de nutrição, de fisiologia, de enfermaria e de fisioterapia do clube. A ideia é garantir uma melhor conduta nos processos e otimizar os resultados. A pasta ficará sob comando de Bruno Simões, que vinha trabalhando no Náutico como fisiologista e agora passa a ser o coordenador científico da pasta, e o diretor médico Múcio Vaz, que também estará à frente desse novo departamento. Então é o Náutico até mesmo na busca pela prevenção das lesões, que foram muitas ao longo desta temporada. O Náutico perdeu nos últimos anos jogadores por lesões sérias, em especial lesões de LCA, né, ligamento cruzado anterior do joelho. Jogadores que ficaram por muito tempo entregues ao departamento médico, e agora o Náutico ganhando esse departamento de saúde para ver a questão de alimentação, questões algumas básicas de atletas, como até um exemplo que eu citava lá atrás, em outras edições do nosso programa, onde falávamos que a questão dentária de atletas, ela também é válida para a prevenção de lesões, né? Como você tem uma saúde bucal, faz com que você evite ter problemas de lesão com alguns jogadores. Então é isso que o Náutico deve, a partir de agora, né, esmiuçar mais na busca pela prevenção de jogadores que possam perder partidas importantes nesse meio tempo, e isso faz parte também desse processo de profissionalização do clube, né, na busca por uma melhor performance de seus jogadores. Ainda muito se fala sobre reforços e a necessidade do Náutico na busca por novas peças, mas sabe-se das dificuldades, né, na busca por novos jogadores, tendo em vista que o mercado da Série C hoje, e para atletas que ainda estão livres no mercado, ou até mesmo aqueles que não estão sendo utilizados na Série B, a pedida é alta. Há uma pedida salarial que hoje ainda não é condizente com a realidade do Timbu. Levar em consideração que o Náutico agora ganha esse advento financeiro desse novo acordo que foi firmado com a Esporte da Sorte. Vale destacar que sobre os adversários do Náutico, muito se falou na última coletiva concedida por Betão, pelo próprio presidente Bruno Becker, da incerteza dos jogos do Náutico daqui para frente, muito por conta que depois desse duelo contra o Remo, o Náutico terá uma partida contra a equipe do Caxias. Então, do Caxias não, do São José, perdão.
que acontece inclusive no próximo dia 3 de junho, numa segunda-feira. E depois do confronto contra o São José, o Náutico teria o Caxias, que é uma outra equipe do sul do país, do Rio Grande do Sul, estado que acabou sendo atingido pelas enchentes que ainda assolam o estado e que, de uma certa forma, trazem transtorno para todos os gaúchos. No entanto, a gente traz um panorama do que de fato tem acontecido, né, com essas três equipes representantes do futebol gaúcho na Série C do Brasileiro. E até uma notícia animadora. O Ipiranga, que seria adversário do Náutico na terceira rodada da competição, e o jogo acabou sendo adiado, teve uma partida remarcada já para este mês. Ipiranga de Erechim e Figueirense. Jogo remarcado para o dia 30 de maio, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. E o Ipiranga que ainda vai enfrentar o Náutico em partida a ser desmembrada pela CBF. O torcedor do Náutico pode até perguntar, Anderson, por que da partida do Náutico, que é da terceira rodada, não ter sido marcada, e a partida do Ipiranga contra o Figueirense, que era da quarta rodada, ela já foi desmembrada. É bom a gente levar em consideração que, embora o estádio Colosso da Lagoa, ele ainda já possua condições, né, de ter jogos oficiais, o jogo do Ipiranga acontece em casa. E isso não exige um deslocamento da equipe gaúcha para canto algum. Sem contar o adversário. O adversário também é das proximidades, é da região. É o Figueirense, né, que está ali na região sul do país, em Santa Catarina, encostado até com o próprio estado do Rio Grande do Sul. E isso já se trata de um reinício, né, de uma equipe que aos poucos, né, vai voltando às suas atividades normais. Então Ipiranga e Figueirense já é uma boa notícia e vamos aguardar para quando ficará Náutico e Ipiranga um jogo da terceira rodada, até porque trata-se de um deslocamento, de um primeiro deslocamento de uma equipe gaúcha para um outro setor para a realização da prática esportiva. Os outros dois adversários, São José e Caxias, eles ainda seguem em regime de treinamento. Inclusive o São José, adversário do Náutico no dia 3 de junho, numa segunda-feira, ele tem jogo-treino hoje, marcado, contra o Sub-20 do Internacional. E no sábado, um jogo no Alfredo Jaconi contra o Juventude. Então, essas equipes já, de uma certa forma, né, dando movimentação aos seus atletas. O time da Grande Porto Alegre, né, o São José, trabalha já com essa possibilidade de receber o Náutico no dia 3 de junho. O jogo acontece lá no estádio Paço das Emas, em Porto Alegre. E ontem, inclusive, foi o primeiro treino do São José com todos os seus atletas à disposição. As atividades, inclusive, anteriormente estavam acontecendo de maneira facultativa, mas agora com a presença de todo mundo. No caso do Caxias, eles seguem em ritmo de treinamento, tanto, né, o estádio Centenário, né, tá sendo aí, não foi atingido pelas enchentes do Rio Grande do Sul, bem como também o CT da Baixada Rubra, que é onde eles comandam as movimentações. E o Estádio Centenário está servindo neste momento como um local de arrecadação de mantimentos para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. No entanto, a logística de saída do Caxias ainda é complicada, né, da saída do estado para um outro estado. É bom a gente salientar que, por exemplo, o Caxias teve uma partida contra o Botafogo da Paraíba, né, que acabou sendo adiada neste final de semana pela falta de condições, né, de realização de um jogo oficial. Então eles ainda não têm data remarcada para esses jogos oficiais, no entanto, já seguem em ritmo de treinamentos, já pensando nessa partida da Série C. Então são boas notícias, né, que aos poucos vão surgindo e que, se Deus quiser, a gente já vai ter, né, um panorama mais favorável para que as equipes gaúchas elas possam retomar a prática do futebol profissional.